Olá, pessoal! Aqui quem fala é a professora Antonina Galotti e eu trago mais um pouquinho de conteúdo sobre metodologia dos trabalhos acadêmicos. Nós já conversamos em aulas anteriores sobre a citação, a importância de citar, de trazer a menção às fontes que são pesquisadas no seu trabalho acadêmico, seja no paper, um ensaio, um artigo, uma monografia, dissertação, enfim, até no fichamento. E nós falamos sobre o que é essa citação, a importância da citação, né? O cuidado para não incorrer no plágio acadêmico e os tipos de citação. Então, falamos da citação direta, que pode ser curta ou longa. Nós falamos da citação indireta e nós falamos da terceira, que deve ser a forma evitada, mas vocês precisam aprender também, que é a citação da citação, que é o uso do apud. Então, conversamos sobre tudo isso na aula anterior sobre citação, mas faltamos conversar sobre as notas de rodapé, os tipos de notas de rodapé e também os sistemas de chamada. Sim, porque a partir do momento que você vai fazer o trabalho acadêmico pela ABNT, que a norma específica é 10.520, você tem que escolher um sistema de chamada para a sua citação. Pode ser o sistema numérico, ou pode ser o sistema autor-data. A partir do momento que você decide por um dos sistemas, você tem que seguir todo o trabalho naquele padrão. É importante que você defina com seu orientador, né, com seu professor, qual é o sistema adotado. Às vezes a própria instituição tem um manual de pesquisa acadêmica, né, um manual de trabalhos acadêmicos e já define a fonte, e o sistema de chamada, se é o autor-data ou se é o sistema numérico. E aí isso varia muito de instituição para instituição, tá? Então nós vamos falar hoje sobre esses sistemas de chamada, o que são esses sistemas e como é que eles funcionam. Vamos explicar cada um deles e vamos falar também sobre o que são notas de rodapé, como e quando utilizá-las, porque existem vários tipos de notas de rodapé. Eu tenho um materialzinho aqui, vou abrir para vocês. Então, vão acompanhando aí, tá bom? Até já. Vamos lá. Bom, em relação às notas de rodapé, primeiramente, eu preciso esclarecer para vocês. Bom, notas de rodapé são aquelas notinhas que aparecem ao final, né? De alguns trabalhos acadêmicos. Tem pessoas que gostam de usar muito notas de rodapé, outras pessoas não gostam, e às vezes vai muito do perfil da instituição, do orientador, né? Mas vocês vão ver como e quando utilizá-las. O fato é que, normalmente, elas aparecem, né, lá abaixo, no finalzinho da página, e tem um númerozinho. Esse número aqui está assim, um acima, porque eu não consegui colocar aqui no Prezi, mas ele fica ao lado, o númerozinho fica ao lado da palavra, certo? Então, elas ficam alinhadas a partir da segunda linha da mesma nota, né, abaixo da primeira letra da primeira palavra, de forma a destacar o expoente e sem o espaço entre elas. Outra característica interessante é que ela sempre aparece com uma fonte menor do que a fonte do trabalho, certo? Elas se dividem em dois tipos. Vocês vão, se vocês pegarem qualquer trabalho acadêmico, vocês vão ver que tem notas de referência e notas explicativas. O que seriam essas notas de referência e notas explicativas? É interessante que vocês peguem aí, abram um livro de direito, né, ou um artigo, e aí vocês vão vendo na prática a ocorrência delas, identificando, tá? É muito interessante quando a gente faz a oficina prática, para que o aluno vá vendo a aplicação desses sistemas de chamada, tudo isso que a gente vai falando que tem na ABNT. É bom que vocês... a orientação que eu dou é que o aluno sempre vá acompanhando, né? E quando a gente está em sala, a gente faz isso sob a forma de medicina, eu falo em sala presencial, né? Mas quando à distância, a gente pede que o aluno, nesse momento, pegue um livro, um artigo e vá acompanhando, identificando o que a gente está mostrando aqui. Bom, então vamos lá. Inicialmente, em relação às notas de referência. As notas de referência, vocês identificarem no texto e olharem lá ao final da página, vocês vão perceber que elas estão indicando as fontes consultadas, tá? Então, vocês vão ver lá, vocês estão lendo lá em cima, alguma coisa do autor
por exemplo, Boaventura de Souza Santos, mas o pesquisador não quis citar o nome do autor lá no trecho do texto, onde ele está arrumando, digitando lá o corpo principal do trabalho. E aí ele usa uma nota de rodapé para referenciar esse autor. Então, ela indica a fonte que foi consultada, certo? Ou a parte da obra onde o assunto foi abordado. Por isso que chama referência. Ela está referenciando o autor. Então, ela é utilizada para indicar a fonte da pesquisa, tá? E as notas explicativas, como o próprio nome já diz também, elas são usadas para comentários, para esclarecer, para explicar melhor, detalhar, esmiuçar algo que, por alguma opção sua, você não quis colocar no texto. Então, às vezes, você está falando sobre um assunto, sei lá, estamos vivendo agora a pandemia, né? Está escrevendo um texto ali sobre a pandemia aqui no Brasil. E aí, de repente, você quer explicar como foi a pandemia lá na China, como foi o desdobramento dessa pandemia lá no final de 2019, início de 2020, mas não caberia no texto porque o seu trabalho é especificamente sobre o Brasil, tá? E aí você pode abrir uma nota de rodapé explicativa para poder falar que não especificamente o trabalho não trata sobre a China, mas que em relação a esse tema ocorreu no país tal, dessa forma e tal, e abrir como se fosse um parêntese, mas que se você fosse colocar lá em cima no texto, ficaria algo assim muito esmiuçado e que pode perder o fio de raciocínio ali, sabe? Você precisa ser mais objetivo lá no texto, mas para abrir esse parêntese, para comentar mais especificamente o assunto, para esclarecer algum ponto parecido desse fenômeno que você está comentando em outro país, né? Explicar melhor, você pode abrir essa nota de rodapé e quando ela é usada para explicar, por isso que ela chama explicativa, tá? Então, só voltando aqui, para vocês relembrarem, tem as notas de rodapé, tanto usadas para referência, para indicar fonte, lá embaixo, quando você opta pelo sistema numérico e não quer mencionar a fonte lá no corpo do texto, você joga ela em nota, ou existe a nota explicativa, como eu falei, para detalhar, para explicar, para trazer algum esclarecimento maior. Bom, pessoal, já falamos sobre as notas de rodapé, mas agora, até para vocês entenderem melhor como é que elas são aplicadas na prática, vocês precisam entender que ao iniciar um texto de uma produção acadêmica, né? Um artigo, um paper, um simples ensaio, ou até evoluindo para um texto mais complexo, para uma monografia, para uma dissertação no mestrado, para uma tese, um doutorado, você precisa definir, antes mesmo de iniciar essa produção, escrever esses capítulos, qual vai ser o sistema de citação. E normalmente você conversa isso com o teu orientador, né, para saber qual é o estilo. Por exemplo, na instituição que eu estou fazendo doutorado agora, na UFBA, eles utilizam muito o sistema numérico. Eu, particularmente, gosto mais do sistema autor-data, né? Mas isso vai muito de instituição para instituição. E as instituições normalmente têm os manuais de metodologia, manual de trabalhos acadêmicos já definidos, né? Porque a ABNT é uma norma que padroniza os trabalhos acadêmicos, mas ela não é imposta, né? Normalmente, o campo jurídico, os trabalhos na nossa área, eles seguem a ABNT, mas a instituição tem autonomia para definir dentro da ABNT, ou até fazendo uma condensação lá de normas, como é que vai ser o trabalho acadêmico da sua instituição. Então, a ABNT é uma referência e que boa parte das vezes é seguida, mas ela não é algo obrigatório, certo? É obrigatório você citar a fonte, é obrigatório você dizer de quem é o trabalho, mas a instituição tem autonomia para organizar como vai ser padronizado isso, certo? Então,
dentro da ABNT, que como eu falei a vocês, é a norma mais utilizada, mais adotada nas universidades no nosso país, em nossa área, né? Nós temos dois tipos de sistemas de citação. Um deles é o sistema autor-data e o outro é o sistema numérico. O autor-data, como o próprio nome já diz, autor-data, é aquele que você vê tradicionalmente no corpo dos textos dos livros. Deixa eu ver se eu acho um livro aqui que tenha o sistema autor-data. Você normalmente, quando você abre o livro, tá? Ele já tem, ao final de um parágrafo, procurando aqui para mostrar na prática a vocês, já tem o autor, o ano e, se for uma citação direta, a página. Inclusive, no vídeo anterior que eu expliquei a citação e os tipos de citação, nos exemplos que eu dei, eu usei o sistema autor-data. E eu mostrei a vocês que o autor pode ser citado tanto no início da frase como ao final, e isso só modifica em relação a ser caixa alta ou não, letra maiúscula ou não, né? Mas dentro desse parêntese vem o autor, o ano e a página, em caso de citação direta, e sem a página, se a citação for indireta. Esse é o sistema autor-data. Eu vou mostrar para vocês graficamente já aqui nos slides, tá? Mas existe o sistema numérico também, que vocês podem observar quando vocês estão lendo um texto ou um artigo e veem que tem um expoentezinho ou um número entre parênteses. E aí há uma nota lá embaixo de rodapé que identifica, que indica qual é a fonte. Ou seja, ao invés de citar o autor, a obra, ou o ano, a página lá no corpo do texto, isso é colocado em nota de rodapé abaixo. Por isso que a gente chama nota de referência, é onde o autor faz a referência à fonte que foi consultada lá abaixo. Ou seja, basicamente, ao iniciar um trabalho científico, um trabalho acadêmico, você precisa definir qual vai ser o padrão utilizado, porque uma vez escolhido o sistema, você tem que usar em todo aquele trabalho acadêmico. Então, sua tese vai ser do início ao final, sistema autor-data, vai ser do início ao final autor-data. É sistema numérico, então vai ser o sistema numérico. O importante é isso, é escolher o sistema que você se identifica, que seu orientador se identifica, ou mesmo que a instituição define como padrão, para que entenda como ele é organizado e siga todo o trabalho a partir dele. Então, vamos entender melhor como funciona? Vamos lá. Bom, nesses sistemas de chamada, como eu falei para vocês, as citações devem ser indicadas no texto, né, por um sistema previamente estabelecido, e aí tem lá os dois tipos, autor-data e o sistema numérico. Então, eu vou mostrar para vocês uma série de exemplos deles dois para que vocês possam entender melhor, tá? O fato é que um exclui o outro, certo? Então, o sistema autor-data, normalmente, então, ao longo do texto, vem com o sobrenome do autor. Então, Boaventura de Souza Santos. A gente vai usar o sobrenome dele, certo? Santos. Antonina Galotti Lima Leão. Vou usar o quê? Leão, tá? Isso seguido da data da publicação e da página. Página, lembre-se, se for citação direta. Se for indireta, não há necessidade de página, tá? Aí botei um exemplo aqui. Diz eco, ano e página. E aí, como é uma citação direta, entre aspas, certo? Esse aqui é um exemplo clássico do sistema autor-data, que é um dos sistemas mais usados no meio jurídico, tá? É muito fácil, muito prático. Trouxe aqui alguns exemplos do sistema autor-data e como utilizá-lo na prática. Então, tem aqui no texto, aí botei um textozinho aqui, e o autor, o ano e a página ao final. E como seria lá ao final da sua pesquisa, tem a lista de referências. Antigamente a gente chamava de referências bibliográficas. Então, se o autor já está citado lá no corpo do texto, nessa lista de referências, ao finalzinho lá do trabalho, como é que ele vem organizado. Mas lembre-se que para referência existe uma ABNT específica. Nós vamos ter uma aula específica, que é uma ABNT de número, a NBR é 6023, que foi atualizada agora em 2018, certo? Então, aqui eu estou mostrando duas situações onde como é que vem a citação autor-data com esse sistema, e lá na lista de referências, como ele é organizado
tanto aqui um exemplo quanto no outro, certo? Bom, tem mais exemplos aqui, tá? Do sistema autor-data, veja, vem sempre o autor e a data, e não vem página se for indireta, vem com a página como no exemplo 2 aqui, né? Porque é uma citação direta. Lembrando também que a própria ABNT, ela traz algumas situações que na prática vocês, quando estiverem citando uma fonte, um documento, vocês podem precisar fazer um destaque, ou dar uma ênfase em algum aspecto, ou suprimir um trecho, ou acrescentar um trecho. Então, a própria ABNT define como fazer isso. Por exemplo, em caso de supressões, tem aqui, supressões. Toda vez que vocês virem esse colchetezinho com 3 pontinhos dentro, significa que um pedacinho do texto foi suprimido. Então, você pegou a frase, você pegou o parágrafo, mas você quebrou, tirou um pedacinho dele porque não era necessário. Tem informação ali a mais do que o que você precisava para a sua pesquisa. Então, pode ser que você precise só de um pedacinho da frase, precise retirar o começo dela, pode precisar tirar o meio dela ou tirar o fim dela. O importante é que ela não fique sem sentido, né? Você sai retirando tanta coisa que depois a frase fica sem sentido. Então, tem que ter cuidado e atenção para isso também. Mas, enfim, quando você precisar suprimir um pedaço da sua citação, um trecho dela, você usa esse símbolozinho aqui do colchete com os 3 pontinhos. Existe também a possibilidade de interpolação, um acréscimo, um comentário. Você coloca lá o texto do autor, o parágrafo do autor, está fazendo uma citação ali, mas você quer fazer um comentário dentro, fazer um adendo ali, que não é do autor, é seu. Então, você tem que fazer isso dentro desses 2 colchetezinhos. Veja que eles não têm os 3 pontinhos, porque aqui dentro vai entrar exatamente o seu comentário, certo? E alguma ênfase que você queira dar ao texto. Professor, eu queria grifar algo do texto, eu queria colocar um negrito, e no original não está em negrito. Eu queria colocar a frase inclinadinha naquela funcionalidade que chama itálico, e no texto original não está. Eu preciso avisar e mencionar isso no meu texto? Claro que sim, né? Uma ênfase que você queira dar, um negrito, um itálico, você vai fazer da seguinte forma. Veja, primeiro você tem que indicar essa alteração com a expressão grifo nosso. Olha que eu dei exemplos aqui, ó. Eu coloquei aqui uma frase, certo? E aí eu coloquei ela em negrito. Lá na original ela não estava em negrito. Então veja que eu coloquei os autores aqui separado entre ponto e vírgula, o ano, a página e depois coloquei vírgula, grifo nosso. Porque quem fez aquele grifo, aquele destaque, foi o pesquisador e não o autor do trabalho, da fonte original lá, certo? Então, a ABNT exige que você, caso você faça qualquer alteração na citação, você tem que indicar essa alteração dentro do parêntese, certo? E se já veio, professora, esse trechinho já veio lá em negrito, já veio destacado, já veio sublinhado, como é que eu vou fazer? A mesma coisa, você vai colocar o texto lá igualzinho do autor e você vai informar ao final que o grifo foi do autor. Ao invés de você escrever grifo nosso, você põe lá que é grifo do autor, porque a frase já que estava lá no artigo original, no livro, né, no blog, ela já estava com esse grifo, já estava com esse negrito, certo? Com essa ênfase lá, com esse destaque. Professora, e se eu estiver num congresso, ou numa palestra, né? Ou mesmo ouvindo um podcast, uma live, enfim, e eu obtiver dados, né? Que eu obtenha dados, melhor dizendo, por informação verbal, né? Através de informação verbal. Não foi presencial, né? Eu ouvi só aquilo, não foi consultado, desculpe, o livro, o artigo, mas foi dito oralmente, verbalmente por alguém numa palestra, numa live, num debate, num podcast. Como é que eu vou fazer isso? Você tem que indicar entre parênteses a expressão assim, informação verbal, e mencionar lá
na nota de rodapé onde foi que você obteve essa informação. Por exemplo, coloquei aqui, ó, a vacina estará disponível até o final dessa semana. Entre parênteses, informação verbal. Estou escrevendo um documento sobre vacina para a Covid-19. Eu sou da área da infectologia, estou escrevendo um documento agora, mas essa informação ainda não está nos livros, porque é um fenômeno muito rápido, moderno, né? E aí eu preciso colocar no meu artigo aquela informação, porque é muito importante para o objetivo do meu artigo ser atingido. Mas eu preciso ser honesta e dizer que aquela obtenção da informação foi feita de forma verbal. Então, eu posso colocar lá a informação, entre parênteses, boto informação verbal, abro a numeração West Point com a nota de rodapé e vou inserir a nota de rodapé lá embaixo, dizendo quando foi fornecida aquela informação. Então, notícia fornecida por fulano de tal, diz lá o ministro da Saúde, né? No tal seminário de saúde, em tal ano, certo? Então, você põe lá. O importante é que você expresse a forma como você obteve aquela informação. Bom, professora, e se digamos que eu estou fechando a minha tese, a minha monografia, o meu artigo, né? Vou apresentar o meu trabalho e aí saiu um relatório, né? Que está sendo... Saiu não. Está sendo elaborado um relatório sobre um levantamento de um dado estatístico do número de adolescentes que cumprem medida socioeducativa em nosso estado. E esse documento está em fase de elaboração. Está sendo feito esse documento na Fundação Renascer, certo? Mas eu obtive a informação. O documento ainda não está oficialmente publicado, mas já está pronto, está terminando para ser publicado. E eu já tenho esses dados em mãos e eu não posso esperar a publicação, porque o meu trabalho vai ser apresentado essa semana. Eu preciso entregar essa semana. Como é que eu faço? Se eu tive acesso a essa informação, porque trabalho naquele órgão, mas ela ainda não está no Diário Oficial. Então, na citação de trabalhos em fase de elaboração, você vai também contar, né, que aqueles dados disponíveis, né, ainda estão em fase de elaboração. Então, é importante que você coloque o dado lá, as planilhas, a estatística que você precisa, você coloca lá, mas entre parênteses você bota em fase de elaboração e lá embaixo você especifica que aquele documento foi obtido da autoria de fulano de tal, da fundação tal, e que vai ser editado e publicado no Diário Oficial ou pela editora tal lá na frente. Então, também é importante ser especificado isso, tá? Professora, e se eu pegar um documento, um livro em francês, em outra língua, né? Como é que a gente faz isso? Então, não tem problema. Você pode incluir citações traduzidas pelo autor, né? Aí, ao final, você coloca entre parênteses, após a sua chamada, que aquilo foi traduzido. Então, quando aquilo é uma tradução sua, você lê o texto lá em espanhol e você já traduziu para o português, você coloca entre parênteses lá o final do texto, tradução nossa, certo? Porque a tradução é uma responsabilidade de quem o faz. Às vezes a pessoa tenta traduzir o texto no original e acaba dando uma interpretação equivocada da do autor. Então, você faz a tradução, comenta lá esse texto em português, mas às vezes o autor quis dizer algo diferente. Há uma locução ali que você acabou traduzindo de forma equivocada e pode comprometer o entendimento, a interpretação. Então, muitas pessoas fazem o seguinte: elas fazem até a tradução, colocam entre parênteses a expressão tradução nossa e lá em nota de rodapé colocam o trecho em original, na língua original, porque dá a oportunidade do leitor ler, vai ver que ele já leu aquele livro e entendeu de outra forma, e lá embaixo você disponibiliza a frase na língua original para que a pessoa possa reler e conferir se a interpretação é aquela mesma, certo? Fica muito bacana assim, mais transparente.
Aí, por exemplo, tá aí um livro com o ano, a página, a citação direta e escrito tradução nossa, porque esse texto foi traduzido pelo pesquisador. Bom, professor, aí quando a gente está pesquisando um artigo, ou um livro, ou uma dissertação que tem vários autores, como é que a gente vai citar esse documento? Bom, quando tem um autor é fácil, mas quando tem 2 autores, 3 autores, você vai citar todos eles, tá? Claro, pelo sobrenome, né? Separando por ponto e vírgula, certo? E em ordem alfabética. Por exemplo, eu peguei 3 autores aqui no exemplo, Fonseca, Paiva e Silva, né? Então, F vem antes de P, que vem antes de S. Eu botei lá cada autor com seu ano de publicação, separados por ponto e vírgula. Como eles estão dentro do parênteses, eles ficam todos em letra maiúscula, em caixa alta. Mas se eles estivessem no começo da frase, não haveria necessidade de colocá-los no parêntese e só a primeira letra estaria em maiúscula, certo? Agora, se tem mais de 3 autores, fica realmente cansativo você citar 4, 5 autores ali, né, na própria frase. Então, a BNT, ela criou uma expressão em latim que chama et al, que significa e outros. Aí você indica o primeiro autor, né, por exemplo, Fonseca, et al, significa Fonseca e outros. Então, quando o documento tem mais de 3 autores, a gente usa a expressão et al para enxugar mais a citação e não ficar algo muito cansativo, certo? Bom, falamos até agora do sistema autor-data, né? Então, eu falei a vocês no início do nosso vídeo que existem 2 sistemas, o sistema numérico e o sistema autor-data. A gente trabalhou no começo com o sistema autor-data, que vem justamente autor, né, e a data, o ano de publicação. E às vezes vem com a página se a citação for direta, mas ele pode vir sem a página, por exemplo, na citação indireta. Então, todos esses exemplos que nós demos até agora, né, a maioria deles foi do sistema autor-data. Vamos trabalhar agora com o sistema numérico. Numérico vem de número, lembrem, é fácil, diferentemente do autor-data, que vem autor, ano, né? Autor, data, autor, ano, página. Esse numérico vem um númerozinho lá no meio do texto. Esse númerozinho ou vem entre parênteses, que fulaninho disse isso, e aí vem um númerozinho, né? E aí remete a uma nota de rodapé lá embaixo, ou vem ou entre parênteses ou um expoentezinho. Lembre de potência em matemática. Quando vem com um expoentezinho ou com um número entre parênteses, significa que nós estamos usando o sistema numérico e abrimos mão do sistema autor-data. E nesse caso, todo documento vai ter que ser feito nesse sistema numérico, certo? Então vamos lá. Separei alguns modelos aqui para que vocês possam acompanhar também. No sistema numérico, a indicação é feita por uma numeração única, uma numeração consecutiva, em algarismos arábicos, né? 1, 2, 3, 4, tá? E ao final do trabalho também, a lista lá de referências estará na mesma sequência do trabalho. Diferentemente no sistema autor-data, a lista de referências ela é em ordem alfabética. No sistema numérico, a lista de referências ao final do trabalho é na sequência numérica que foi citado o autor, independente da ordem alfabética. É a sequência que vai contar, certo? Se você citou o primeiro autor lá do seu trabalho, começou com X, ele vai ser o primeiro na lista de referência ao final do trabalho. Depois, o outro autor começa com a letra B, ele vai ser o segundo trabalho, não tem problema. O importante é a sequência, porque o sistema é o numérico e não a ordem alfabética como no outro sistema, como eu acabei de comentar. Bom, e aí não é a cada página que vai iniciar a contagem. Você começa a contagem lá, aí tem universidades que seguem uma contagem única até o final. Você começou o seu trabalho, tem 300 laudas, você só vai parar de contar quando terminar a última. Então, suas notas de rodapé, suas fontes estão lá embaixo, vão contando até o final. Outras universidades terminam o capítulo e recomeçam a contagem, tá? Mas na prática a gente observa que a lista de referências ela segue a numeração de início ao final,
sem ser interrompida e iniciada a cada página, tá? Vamos dar um exemplozinho aqui. Olha lá. A indicação, tá? Ela é feita sempre por algarismos sequenciais, conforme a ordem, né, que eles vão acontecendo no texto, tá? E como eu falei a vocês, pode vir tanto entre parênteses, como está esse número 15 aqui entre parênteses, alinhado ao texto, aí afirma Rui Barbosa, tudo é viver, vírgula, pré-vivendo. Aí entre parênteses tem um número aqui, que seria a nota número 15 de referência, tá? Mas pode também, ao invés de ser entre parênteses, ser aquele númerozinho lá, ao final das aspas, lá em cima, como um expoente, certo? Na mesma linha lá da última fonte, no caso aqui, são as aspas, né? Ou após a pontuação, ou após as aspas, quando a citação direta precisa das aspas. Então, por isso que chama sistema numérico. Veja que a identificação é com número, não tem aqui autor, ano e página, como no sistema autor-data, tá? Nesse sistema, a primeira citação na nota de rodapé, ela vem completa. Então, se eu estou falando de Rui Barbosa, e aí vou fazer lá a nota de referência com o nome de Rui Barbosa e a obra, virá toda completinha, como está aqui no exemplo, tá? A pesquisa foi sobre José Eduardo, a obra de José Eduardo Faria, se chama Direitos Humanos, São Paulo, editora Malheiros, e o ano. Mas se na frase seguinte eu usar de novo uma consulta dessa obra, eu não vou ficar repetindo toda hora Faria, José Eduardo, Direitos Humanos, né? E vou criando outras notas de rodapé iguais. Não, para isso a ABNT pensou em algumas expressões em latim, tá? Que você pode referenciar aquela mesma obra ou aquele mesmo autor de forma abreviada. Aí você tem que obedecer o uso dessas expressões, tá? É importante ter essas expressões já anotadinhas, porque, por exemplo, se você vai usar de novo o mesmo autor, José Eduardo Faria, eu posso escrever embaixo na notinha, na segunda nota de rodapé, posso escrever idem, ou abreviando aqui após a setinha, tenho id ponto. Ou se eu for usar a mesma obra, quero referenciar que é a mesma obra, eu posso botar ibidem, ou aqui após a setinha, abreviado ibid. Então, resumindo, a primeira nota de rodapé vai ser completa, a segunda, a terceira, que são referências ao mesmo autor ou à mesma obra, eu já vou abreviando, id, ibid. Se for obra citada, opcite, né? Se forem passagens de alguma obra, eu posso usar a expressão passim. Se eu for citar um lugar que eu já citei da obra, loxite. Se eu for usar a palavra conforme, né, lá embaixo, CF. Apud, quer dizer citado por, a gente já falou de citação da citação. Et al significa e outros, in significa em. Ou seja, são expressões em latim que a ABNT prevê na norma 10.520 de 2002, tá? E onde você pode, ao invés de escrever de novo a mesma obra, o mesmo autor, certo? Você vai vendo qual seria a expressão cabível naquele caso, e aí na nota de rodapé você não precisa mais usar a referência, a fonte de forma completa, e você vai abreviando, vai ficando mais fácil, mais prático, menos trabalhoso, certo? Então, pessoal, bom, basicamente é isso, né? Isso é prática, não é nada complicado. A partir do momento que vocês começam a colocar a mão na massa, a fazerem na prática aquilo, vai ficando mais fácil, certo? O importante de tudo que a gente falou aqui é vocês entenderem duas coisas. Primeiro, que toda vez que você for citar, você vai escrever um trabalho acadêmico, certo? Você tem que definir qual vai ser o sistema, se é o autor-data ou se é o numérico. Lembrando, mais uma vez, eu gosto de ficar repetindo para que vocês gravem, né? Autor-data, você vai colocar o autor, o ano e, se for o caso, a página já lá no corpo do texto. E o numérico não, você só vai colocar um expoentezinho, um númerozinho entre parênteses e joga para a nota de rodapé de referência lá embaixo. Então, uma vez escolhido o sistema, todo o texto vai caminhar
naquele sistema que você predefiniu para a sua pesquisa, certo? Eu, particularmente, gosto muito do sistema autor-data, de usar já no próprio texto o autor, a data, o ano, enfim, a página, né? E nota de rodapé só explicação, complemento, um adendo que você quer colocar e que não caberia no corpo do texto, vai ficar cansativo, vai fugir um pouquinho, mas aquele gancho eu não posso perder, e aí eu jogo uma nota de rodapé para complementar o conteúdo, certo? Eu gosto muito do sistema autor-data, mas tem muitas universidades que não aceitam o sistema autor-data e gostam que use o sistema numérico com as notas de rodapé lá. As fontes ficam lá na nota de rodapé, como também as explicações e os complementos em notas também. Bom, nós trabalhamos hoje com a BNT 10.520, tá? Eu gostaria que vocês dessem uma olhada depois, com calma. Ela trabalha basicamente o que a gente trabalhou nas duas videoaulas, os tipos de citação, o sistema de chamada e os tipos de notas de rodapé. Gostaria também que vocês, à medida que fossem ouvindo essas videoaulas, fossem observando como é que se comportam os livros que vocês estão pesquisando, os artigos, dissertações, material que vocês estão usando como fonte para as pesquisas de vocês, porque é justamente o exercício, é justamente na prática que você vai incorporando, né, o hábito de fazer a redação científica seguindo as normas e os padrões definidos para que ela se torne algo realmente dentro de um método, de um conteúdo sistemático que caracteriza a pesquisa científica, tá bom? Então, basicamente era isso. Agradeço mais uma vez a atenção de vocês. Recomendo que vocês ouçam a primeira videoaula sobre citação, para depois essa, que eu acho que elas duas se complementam e ajuda bastante. Então, mais uma vez, obrigada por sua atenção. Um beijo aí para todos vocês e boa pesquisa.